Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de mecânica de hoje nós vamos começar a falar sobre o meu assunto preferido de mecânica, que é gravitação universal. E antes da gente loucamente deduzir as equações, fazer a abordagem matemática e conceitual sobre o que a gravitação vai estudar, vamos começar fazendo um breve histórico para que a gente entenda um pouco da evolução das ideias da gravitação até chegar ao nosso principal objeto de estudo, que vai ser Newton, a gravitação newtoniana. A ideia de gravitação ela surge desde períodos talvez pré-históricos, em que as pessoas elas observam o céu e tentam tirar conclusões acerca das observações que elas têm do céu. Quando a gente olha para o céu noturno, principalmente, nós vemos as estrelas. E as estrelas deram origem às constelações. Pessoal, constelação aqui não tem nada a ver com o zodíaco, o dia que você nasceu, nada disso. As constelações, elas tinham a princípio ideias mitológicas e depois elas tiveram uma abordagem de localização. Porque, bom, não tinha Waze na época, não tinha GPS, então as pessoas se localizavam a partir da posição que as estrelas se encontravam no céu. E para que elas pudessem se organizar melhor nessa localização, elas criaram as constelações para facilitar a visualização de alguns conjuntos específicos de estrelas no céu. E a partir dessas observações é que a gente tem os primeiros modelos de como que o universo se comporta. Vamos começar aqui falando de Ptolomeu, que é mais ou menos século X a.C. Pessoal, o que o Ptolomeu ele observa? Que se você olha para as órbitas dos planetas que eram conhecidos na época, a gente tem a aparente sensação de que eles estão girando ao redor da Terra. Então a Terra ela está aqui no centro e em volta da Terra nós temos a órbita de cada um desses planetinhas, inclusive o Sol e a Lua também. É claro que os planetas em si, eles têm esse nome porque eles tinham uma órbita meio esquisita, meio diferente. Essa palavra planeta, pessoal, ela não vem, pelo amor de Deus, de plano, tá? A palavra planeta, ela vem de anômalo, de diferente. Então, os planetas, eles faziam um movimento meio de ida e volta quando eram observados da Terra. E aí, nesse modelo em que a Terra está no centro, é como se eles fizessem um círculo aqui, em cima de outro círculo. Ou seja, elas faziam esse movimento, que é chamado de epiciclo, ao mesmo tempo que elas giravam em torno da Terra. Por isso o nome planeta, essa órbita diferente. A Lua já não fazia isso. A Lua ela já tinha uma órbita mais estável, então ela simplesmente girava aqui ao redor da Terra. Por isso que a Lua não era chamada de planeta, porque ela não tinha uma órbita esquisita. A mesma coisa acontecia, aparentemente, com o Sol, que também girava ao redor da Terra. Esse modelo ele ficou conhecido como geocentrismo, ou seja, Terra no centro. Galera, esse modelo ele é tão absurdamente funcional que ele vai perdurar por 20 séculos, 25 séculos, na verdade, até que as pessoas começam a duvidar desse modelo. E essa dúvida, ela não surge a princípio de alguma observação que faz com que o modelo pareça errado, mas por conta dessas irregularidades que a gente tem no epiciclo, as órbitas que nós prevíamos dos planetas, ela tinha que ser constantemente adaptada. Até que surge um modelo que descreve melhor o movimento desses planetas, que a gente vai nomear para Copérnico.
Aqui já é século XV depois de Cristo, é claro. Cabe ressaltar, pessoal, que Copérnico não foi o primeiro a fazer a proposta do heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro. Alguns gregos já tinham feito essa proposta, mas que por falta de observações melhores não foi levada adiante. A princípio, o heliocentrismo ele está ligado à reforma, ao renascimento do período, às grandes inovações, às novas observações astronômicas que faziam sentido agora se você tivesse o Sol aqui no centro e todos os demais planetas, inclusive a Terra, girando aqui ao redor. Aí você fala, professor, e a Lua? A Lua, por ser um satélite, ela estava girando aqui ao redor da própria Terra. Assim como as luas de outros planetas giravam ao redor de si mesmo. O pessoal já conhecia isso na época, que existiam luas que giravam ao redor dos planetas, por isso o nome Lua, né? Era um pouco diferente o movimento que elas faziam em relação aos outros corpos celestes. A princípio, não tem nenhuma observação, como eu falei, que leve a gente a crer no modelo heliocêntrico. No entanto, esse modelo do ponto de vista matemático era mais simples, fazendo com que a gente conseguisse fazer observações, na verdade, previsões mais apuradas a partir das observações que nós já tínhamos realizado. Até que alguém faz uma descoberta que não consegue ser prevista pelo modelo geocêntrico, apenas pelo modelo heliocêntrico. E essa descoberta, ela vem de um nome que provavelmente vocês nunca ouviram falar, Galileu Galilei, que no século XVII, mais ou menos, faz a descoberta de que o planeta Vênus, né, por ser um planeta, não tem luz própria, ele tem que refletir a luz do Sol para que a gente possa enxergá-lo. E a partir das fases de Vênus, assim como a Lua tem fases, os planetas também têm fase, que dependem, é claro, da posição que eles se encontram em relação ao Sol e à Terra. Então tudo depende da iluminação que está sendo feita. E aí, com a observação dessas fases, o Galileu provou que o modelo heliocêntrico era o modelo correto para descrever como que os corpos celestes estavam dispostos no espaço. Junto com essas observações do Galileu, nós temos as descobertas também de Kepler, Johannes Kepler, também ali no século XVII. Pessoal, as observações de Kepler só foram possíveis por causa de um astrônomo chamado Tycho Brahe. Eu não sei se a pronúncia está correta, tá? O cara era dinamarquês, então eu chamo de Tycho Brahe, alguns chamam de Tycho Brahe, tá? Mas o que importa é, ele era um astrônomo que passou 20 ou mais anos da sua vida observando o céu e fazendo anotações acerca das posições dos corpos que ele observava. O rei da Dinamarca, na época, que se eu não me engano era o Frederico II, ele construiu um observatório para o Tycho Brahe trabalhar. O Kepler, que foi contratado como assistente, depois da morte do Tycho Brahe, assumiu o observatório e passou a fazer aferições matemáticas. Aí, a partir dessas aferições, ele chegou ao que nós chamamos de leis de Kepler. Essas leis de Kepler, elas validam também o heliocentrismo e descrevem um pouco mais de como que a órbita dos planetas ao redor do Sol, que a gravitação newtoniana, depois vai estender para todas as órbitas. Newton já veio um pouco depois, que é século XVIII. Pessoal, curiosidade, Newton nasceu no ano em que Galileu morreu. E vocês sabem o que isso significa, né? Absolutamente nada. É uma mera coincidência, que é um fato curioso, claro, para a gente imaginar, de que Newton tinha o palco preparado para que ele pudesse fazer a gravitação, que a gente vai chamar de universal.
E nós vamos entender por que essa gravitação se chama universal e não simplesmente gravitação. Não é porque ela rege as leis só do céu, ela rege as leis do céu e da terra, de todo o universo, vai estar contido aqui nessas equações. Por último, você já deve ter visto no curso que a gente tem aqui no canal, que é a relatividade geral. A relatividade geral, ela vai ser promovida principalmente pelo Einstein no século XX, e ela vai ser como se fosse um complemento da gravitação. A gente vai entender dessa maneira a princípio, tá? Porque ela não surge como uma ideia de tentar explicar a gravitação. Ela surge como uma tentativa de generalizar a relatividade restrita, por isso o nome relatividade geral, e depois o pessoal descobre que, na verdade, a relatividade geral ela descreve a órbita dos corpos. Pessoal, isso aqui é um breve apanhado de alguns nomes que eu julgo que são importantes para que a gente compreenda a gravitação universal. Nós vamos, a partir da próxima aula, falar das 3 leis de Kepler, descrever quais são essas leis. Obviamente, a gente não vai poder demonstrá-las ainda, porque são leis de observação, nós precisaríamos dos dados do Tycho Brahe para poder fazer isso, mas elas vão servir de base para o Newton descrever a gravitação. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa introdução e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.